Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje falaremos sobre a história das grandes navegações. O meu nome é Giovana Barbosa e eu espero que vocês me acompanhem. As grandes navegações foram viagens realizadas por navegadores europeus, com grande destaque aos portugueses e espanhóis, que empreenderam em busca de novas rotas, especialmente por razões econômicas e territoriais. O período também é conhecido como a Era dos Descobrimentos e apareceram entre os séculos XV e XVI e representaram um período de expansão do comércio e do mercantilismo da Europa. As grandes navegações fazem parte da expansão marítima europeia, que permitiu que os europeus navegassem para os diversos continentes, como a Américas e a África, e descobrissem rotas até então inéditas. No final da Idade Média, o mundo que os europeus conheciam resumia-se ao Oriente Médio, ao norte da África e às Índias, nome genérico pelo qual designavam o Extremo Oriente, isto é, o leste da Ásia. Grande parte dos europeus conhecia apenas o Extremo Oriente por meio de relatos, como o do viajante veneziano Marco Polo, que partiu de sua cidade em 1271, acompanhando seu pai e seu tio em uma viagem àquela região. A América e a Oceania eram totalmente desconhecidas pelos europeus. Por isso, no século XV, os países europeus que quisessem comprar especiarias como pimenta, açafrão, gengibre, canela, entre outros temperos, tinham que recorrer aos comerciantes de Veneza ou de Genova, que possuíam o monopólio destes produtos. O canal de comunicação e transporte de mercadorias vindas do Oriente era pelo Mar Mediterrâneo, que era dominado pelos italianos. Para navegar, era necessário que se soubesse utilizar a bússola, manejar caravelas, fazer a leitura de mapas e também o manuseio do astrolábio. Contexto histórico das grandes navegações. Para compreender as razões que levaram às grandes navegações, é necessário e interessante compreender o contexto histórico e social que existia naquela época. O continente europeu vinha passando por um momento de transição, marcado por importantes acontecimentos que influenciaram e impulsionaram as grandes navegações. Resumidamente, a Europa estava em um período transitório do fim da Idade Média para o começo da Idade Moderna. O surgimento do mercantilismo também é um fator importante do momento, pois determinou algumas mudanças nas bases econômicas da sociedade. O sistema, assim como aconteceu com o capitalismo mais tarde, começou a estimular o acúmulo de riquezas, especialmente de metais e pedras preciosas, riquezas muito valorizadas na época. Outro acontecimento importante foi o surgimento do antropocentrismo, que foi uma forma de oposição ao teocentrismo, muito valorizado na época, que tinha Deus como fonte de todas as respostas. Essa nova possibilidade de questionamento também incentivou as novas descobertas dos navegadores europeus. As causas das grandes navegações. Como vimos, as grandes navegações aconteceram por motivações territoriais e econômicas, ligadas ao surgimento do mercantilismo. Os princípios do sistema começaram a aparecer, tomando o lugar de antigas práticas e fazendo com que o comércio se tornasse uma atividade mais lucrativa. Ainda que essas sejam as causas principais, outros fatores também contribuíram, como o surgimento da centralização política, crescimento da burguesia, o surgimento de inovações ligadas à navegação também incentivou as grandes navegações. Com o crescimento e a consolidação das atividades comerciais, surgiu a necessidade de encontrar novos mercados que também pudessem ser consumidores dos produtos fabricados no continente europeu, assim como a conquista de novos territórios.
navegações portuguesas e espanholas. Como foi dito no início, portugueses e espanhóis tiveram grande destaque durante o período das grandes navegações. Os portugueses foram os primeiros navegadores que se direcionaram ao continente americano em busca de novas rotas. Seu pioneirismo se deve a alguns fatores, como Portugal foi um dos primeiros países a compor um Estado nacional, já possuía experiência de navegação, e também porque o país possuía uma localização geográfica privilegiada. A primeira navegação portuguesa ocorreu no ano de 1415, quando embarcações chegaram à ilha de Ceuta, no continente africano. As navegações até Ceuta ocorreram motivadas por uma crise de metais preciosos que havia atingido Portugal. A primeira chegada ao território brasileiro aconteceu em 1500, quando as embarcações capitaneadas por Pedro Álvares Cabral chegaram à região de Porto Seguro. A Espanha foi o segundo país a empreender navegações em busca de novas rotas. O primeiro registro aconteceu no ano de 1492, quando o navegador Cristóvão Colombo chegou à América. A primeira chegada espanhola em território brasileiro também foi em 1500, quando o navegador Vicente Pinzón chegou à região do estado do Amazonas. Para a fixação da aula de hoje, no material de apoio de vocês, quero que façam uma representação no mapa de como ocorreu as grandes navegações, para onde cada colonizador viajou, suas rotas de viagem. Usem e abusem da imaginação. Chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigada por me acompanhar até aqui. Bons estudos e até a próxima!